E assim o Palmeiras, com dificuldade, vence o Cerro Porteño, consegue sua primeira vitória nesta edição da Libertadores. Vamos começar a conversar aqui com o PC, com o Pedrinho, sobre esse jogo. O jogo mais difícil até do que se imaginava para esse Palmeiras jogando dentro de casa. Pelo menos a minha expectativa era essa, de um jogo, pelo menos um jogo um pouco mais tranquilo, mais nas mãos do Palmeiras, e o resultado esteve por escapar, né, PC? Pois é, o bem treinado time do Cerro Porteño exigiu muito do Palmeiras. A gente estava acompanhando e conversando com o Pedrinho. É impressionante como essa equipe, com a bola, é uma equipe aproximada, tem sempre alguém bem colocado para passar a bola para o companheiro, e sem a bola, como ela incomoda e induz o Palmeiras, tentou induzir o Palmeiras ao erro. Logo no início da partida, nós estamos vendo aí a formação do Palmeiras, né? Mas logo no início da partida, o Palmeiras sofreu o gol e teve realmente uma partida, um jogo que talvez o Palmeiras não imaginasse que tivesse ter tanto trabalho como teve. Mas pegou um time muito bem montado. Sim, que inclusive assistiu o Cerro Porteño nos 2 jogos contra o Fortaleza, né? E mostrou ali, ele já mostrou. Isso, fez 2 bons jogos contra o Fortaleza. É claro que o Fortaleza também é um bom time, então obrigou o Jean, goleiro brasileiro, a fazer ótimas defesas naqueles 2 confrontos, e assim, mostrando um bom futebol, o Cerro se classificou. Essa foi a escalação do Palmeiras hoje. Vale lembrar que o Palmeiras também teve uma série de desfalques, né? O Atuesta está há bastante tempo fora por causa de lesão, o Tabata fora, Mike, o Rafael Veiga, o Rony, todos esses machucados, além do Jailson e do Murilo, o zagueiro Murilo, os 2 estavam suspensos. Então o time teve Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan na zaga e o Vanderlan do lado esquerdo. Foi muito bem no jogo. Muito bem, Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur, Dudu, Lopes e John. Pedrinho, eu confesso que eu fiquei meio confuso com o primeiro tempo do Palmeiras em relação à formação, porque eu imaginava, o John é um meia, né? O John vindo um pouco mais por trás e Arthur de um lado, do lado direito, que é onde ele mais gosta de jogar, o Dudu do lado esquerdo, que também é o lado de preferência dele, e o Lopes centralizado. Mas em muitos momentos eu senti que os jogadores estavam se confundindo ali, jogando na mesma área, principalmente o Arthur e o Dudu. Achei o Palmeiras um pouco confuso, pouco produtivo no primeiro tempo, não achou? Também pela marcação do Cerro, mas eu acho que ele tentou fazer o Arthur uma função próxima do Veiga, né? Um meia canhoto por trás. Só que o Arthur tem por naturalidade cair para a direita, e o Dudu já estava lá aberto como um ponta fixo. Então, às vezes, eles se embolaram ali nos movimentos, né? E aí o time não tinha coordenação para produzir. E acabou que teve mais profundidade do lado esquerdo, né? O Vanderlan fez um ótimo moleque jogo. É um monstro. Ótimo. Uma passada firme, faz questão de ficar em pé, ele sofre faltas. Esse ponto é importantíssimo. Ele vai capengando, ele vai tentando ele vai catando jogada, o cavaco, né? Mas ele não desiste da jogada. Ele não se faz de vítima na partida, muito pelo contrário. Ele vai ali tentando manter a sequência da jogada, ver a oportunidade da continuidade. Aí já no segundo tempo não, né? No segundo tempo o Palmeiras melhora nitidamente, ele fixa o Dudu até invertido, né? Ele voltou com o Richard Rios. Voltou com o Richard Rios, que é bom jogador, veio do Guarani, não é isso? Isso. Ele botou o Dudu aberto numa ponta, o Arthur na outra. E ele percebe que ele começa a amassar um pouquinho o Cerro. E aí eu acho que ele faz o entendimento e a leitura do jogo. Ele pesa 2 homens já na última linha do Cerro, né? Ele bota o Navarro e bota o Hendrick, porque ele está passando muito tempo ali, então ele precisa preencher a área. E o acho gol que ficou sai... mais natural para os jogadores também, né, Ficou, Pedro? Porque assim, o Dudu do lado dele, o Arthur, onde ele mais gosta, acho que a coisa fluiu melhor ali, né? Sim, eu só acho que no último terço, quando você está amassando muito o adversário, passando o tempo inteiro, e ali o jogo fica congestionado, o mínimo de tempo que você ganha é muito valioso. Então eu botaria o canhoto na esquerda e o destro na direita. Por quê? Eu já estou com 2 homens na área. Para tentar levar para o fundo. Eu já tiro e já faço o cruzamento, o arco para dentro da área. Quando eu estou com destro, normalmente eu tenho campo para ir, dou uma travada para trás. O lateral tem que passar. Para fazer o cruzamento. Ou o lateral tem que passar, então você perde o tempo, a zaga se organiza. Mas a leitura dele foi perfeita. Botou 2 caras enfiados ali, começou a amassar e chegou na virada. Mas o jogo estava engasgado para o Palmeiras. Mas as entradas foram boas, né, PC? Então, as substituições fizeram essa é que é uma questão interessante, né? Porque nós passamos uma boa parte desse primeiro trimestre do futebol falando sobre as necessidades do elenco do Palmeiras, porque perdeu o Gustavo Scarpa, porque perdeu o Danilo, e realmente tem necessidade. Mas aí bate com uma outra coisa do trabalho há mais tempo. Como o Abel tem um total domínio sobre o material, sobre os jogadores de que ele dispõe, ele, é claro, que
nas conversas lá com a direção do clube, ele está querendo reforço, mas ele está encontrando soluções para compensar ausências que pesam muito no Palmeiras. Você pensa o seguinte, Palmeiras no seu segundo jogo de Libertadores não pôde contar com o Rafael Veiga e com o Rony. Esses dois jogadores, no último Campeonato Brasileiro, foram titulares da seleção do campeonato. Eu acho que o Palmeiras está dando uma resposta boa de forma individual, mas coletivamente caiu um pouquinho. Sim. Eu olhando rápido ali, foi olhando rápido, me veio a lembrança. O Palmeiras perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa, perdeu, aí mais tempo atrás, perdeu o Veron, perdeu o Wesley, perdeu jogadores importantes. O elenco, teoricamente, se enfraqueceu de forma individual. Mas ele está potencializando alguns jogadores. O John, né, o Richard que entrou, o Vanderlan. Você vai, daqui a pouco você diz assim, quem é o titular hoje? Vanderlan ou Piquerez? Piquerez hoje voltou, inclusive, ficou no banco. Só que de forma coletiva a gente vê em algumas fases o Palmeiras mais frágil, né? A gente não via o Palmeiras sem controle. O jogo tá mais descontrolado, né? Correndo risco, assim, pode tomar o gol. A gente não via, assim, em algumas temporadas, né? O Palmeiras fazia com que o Everton aparecesse muito menos, né? A última linha menos exposta. Isso. Hoje em dia, o adversário do Palmeiras está tendo mais oportunidades para chutar o gol. Por exemplo, hoje, vamos colocar as estatísticas aqui para vocês verem como o Cerro também foi capaz de ameaçar o Palmeiras. É um time muito bem treinado. Exato. Foi capaz de ameaçar o Palmeiras ao longo da partida. Vamos colocar as estatísticas aí da partida de hoje, olha só. Veja como a posse de bola ficou dividida. Pedrinho, PC e amigos do Trocas de Passes. O Palmeiras teve 52% contra 48% do Cerro. Foram 17 finalizações do Palmeiras, mas 11 finalizações do Cerro Porteño no gol do Palmeiras. 6 para fora do Palmeiras e 6 para fora do Cerro. 8 escanteios a 1 para o Palmeiras, 15 a 14 em faltas cometidas, um impedimento para cada lado. A gente vai mostrar a segunda página das estatísticas para vocês, que teve os seguintes números. Vejam a quantidade de passes trocados. 380 passes é um número muito baixo para um time da qualidade do Palmeiras, que permitiu também ao Cerro Porteño 343 passes. Isso significa um jogo mais direto, né? Menos controle das duas. Menos elaborado o jogo, muito mais uma troca de posse. E aí a gente percebe que o Palmeiras, às vezes, ele, por não ter esse controle, ele pode muitas vezes correr o risco de tomar um gol. E o mapa de calor, ele diz muito, né? O Palmeiras usou muito o Vanderlan e do outro lado, no primeiro tempo, usando o Arthur e o Dudu. Depois, no segundo tempo, o Dudu inverte para o lado direito, o Arthur na esquerda, perdão, o Dudu na esquerda e o Arthur na direita. E lá a defesa, né, o mapa de calor da defesa do Cerro dentro da área, que eu acho que foi muito do segundo tempo, né? O Palmeiras amassando o Palmeiras Cerro. empurrou mas o Cerro. ainda assim, né, PC, Pedrinho, ainda tem bastante verde ali, né, no campo todo. Isso diz muito através da troca de passos. Chegou bastante também. Esse é o tipo do jogo que as dificuldades... Primeiro você está em desvantagem, com menos de 10 minutos você já está em desvantagem no placar. E aí é óbvio que bate uma tensão, é óbvio que talvez tenha sido um dos jogos dessa temporada que mais exigiu do Palmeiras, pelas dificuldades que o Cerro apresentou e pelo fato também do Palmeiras ter estreado na fase de grupo da Libertadores com uma derrota. Então, outra derrota hoje, a derrota na estreia era uma derrota mais ou menos dentro da margem de erro ali. Não vamos com o time titular, tem uma decisão do Paulista, então vamos correr esse risco, altitude. Mas a de hoje não. E tem um detalhe, assim... Durante os estudos que eu faço, para entender um pouco mais o jogo, algumas vezes, não parece. As resenhas com o PC, principalmente quando a gente chega aqui nos bastidores, sobre a questão do poder da tomada de decisão, e o jogo ele é o tempo inteiro tomada de decisão. E se a gente perceber o gol que o Palmeiras sofre, depois a gente vai ter a oportunidade de ver, foi uma tomada de decisão errada do Zé Rafael. E eu estou querendo falar isso porque o que leva o jogador naquele momento é ter tomar aquela decisão, aquela atitude, né? Onde o time está se estruturando à frente, ele sabe que tem um marcador atrás, ele conduz com lentidão, aí perde a bola, aí o Luan está vendo que a linha do Marcos Rocha está à frente, mas o atacante está com ele já aqui, né? Ele já está vendo que está próximo da área, em vez dele acompanhar o cara, ele tenta sair, não dá tempo, ele quis sair para dar condição, aí ele volta, então o tempo inteiro é tomada de decisão. Por isso que a mente do atleta, especificamente pro jogo, ela tem que estar muito limpa para concentrar para o jogo. E eu conversando com o PC, voltando para os anos 90, isso aqui hoje, ele tem uma interferência absurda. Olha para onde a gente vai através de um campo de futebol. Porque
eu tenho problemas tinha problemas em casa e eu não sabia, só sabia quando eu chegava em casa. Então isso aqui, se você tem um problema com o filho, se as pessoas não te pouparem, a todo momento você está... E aí, na hora de você decidir, você pode... Às vezes você leva isso para o campo. Leva isso para o campo e ter uma decisão errada, assim. Eu estou falando porque, assim, o Palmeiras é muito equilibrado emocionalmente. O Abel trabalha muito isso, o Fernando Diniz trabalha muito isso, mas hoje foi um time que individualmente tomou decisões, assim, equivocadas. E por falar em Abel, é uma observação que eu acho que cabe. O jogo exigiu muito do Palmeiras, tanto do ponto de vista tático quanto do ponto de vista emocional. E físico também, e físico. Consequentemente, também exigiu muito do seu técnico. E o mesmo técnico que na abertura do Campeonato Brasileiro, no jogo de sábado contra o Cuiabá, foi expulso, hoje ele teve um comportamento absolutamente sereno à beira do campo. Pode-se dizer que foi a arbitragem, não sei o quê, mas... E ali, ele ali foi aquele Abel que eu imagino que os próprios jogadores querem ver à beira do campo. Muitas vezes sentando no banco de reservas, abrindo... Se anulasse o gol do Gustavo Gomes... O gol foi pro VAR. O Pedrinho observou isso. Se anular esse gol, vai ser complicado. Mas, enfim, ele percebeu claramente que o jogo pede equilíbrio. O jogo era um jogo decisivo nessa primeira fase de Libertadores para o Palmeiras. Uma derrota hoje seria muito ruim. A situação, você olha, você fala, tem 2 jogos e não conseguimos ainda pontuar. Não, agora já está com 3 pontos, daqui a pouco nós vamos mostrar a tabela de classificação. Ele tá no grupo, está no jogo, que é o que se espera do Palmeiras. Ninguém tem dúvida de que o Palmeiras irá passar a próxima fase. Mas entre a dúvida e a realização, tem um longo caminho a ser muito risco. Só para deixar mais um ponto. Deixar a classificação mais difícil. Uma coisa é o tempo de trabalho do Abel e outra coisa é o momento que ele vive no Palmeiras. É um trabalho de reconstrução. Então, assim, a gente não pode pegar um Abel achando que assim, não, mas ele está lá há quase 2 anos, 3 anos, mas o time mudou e ele está reconstruindo uma equipe. Aí está a classificação do grupo, né? O Palmeiras em último lugar ali pelos critérios de desempate, mas todos os times do grupo têm 3 pontos. Não, tá atualizado, não tá? 2 jogos, 3 pontos, o Bolívar... vamos checar se está certinho isso. Não, porque o Bolívar já jogou. Já jogou. Só que o Bolívar perdeu para o Barcelona. Não, tá certinho sim, ó. Não é? Tá certo. Todo mundo ganhou uma e perdeu uma, é isso mesmo. Bolívar, Barcelona, Cerro Porteño e Palmeiras, a diferença é no saldo, né? O Bolívar tem 4, Barcelona e Cerro 3, Palmeiras também 3. Mas é importante a diferença vitória. aí é nos gols pró. Mas é importante. O Cerro ia a 6, se o Palmeiras perde o jogo, né? O Cerro ia a 6... Palmeiras ia ficar com 0 e os outros 2 times com detalhe. Depois vai jogar com o Cerro lá. Você partindo do princípio que o Bolívar, quando vier jogar ao nível do mar, vai ser uma equipe mais frágil, você aí já começa a ter um outro tipo de raciocínio. Por isso que eu digo, essa vitória hoje era fundamental. Fundamental. E contra um adversário que, penso eu, vai brigar com o Palmeiras pela primeira posição. E com uma atmosfera diferente, né? Sem dúvida. Porque jogou no Morumbi. Que é mais distante, o gramado diferente, grama natural. O fato é que o Palmeiras, mais uma vez, mesmo numa noite em que não estava tão inspirado, veja como esse Palmeiras ele é forte, né? Na bola parada, ele decide o jogo, né? Em 2 cobranças de faltas laterais, o Palmeiras chegou aos 2 gols, o primeiro com o Gustavo Gomes. É muito forte, né? Exatamente. Repertório, né? E o segundo, outra participação do Gustavo Gomes, ele dá a cabeçada para frente e o Rafael Navarro... Uma jogada ensaiada, né? Jogada ensaiada. O Arthur bate o escanteio, acho que pro Marcos Rocha, curto, ele volta rápido para fazer lá no segundo pau, buscando o Gustavo Gomes, que escora para dentro pro Navarro. É isso. Estou lendo as mensagens de vocês aqui por meio da hashtag Troca de Passes. O Adriano Xavier diz... Quanto tempo o Richard Rios está jogando no Palmeiras? Ele joga muita bola. Entrou bem de novo o Richard Rios, né? Tem mostrado repertório. Mas ele na Série B do ano passado pelo Guarani, ele já tinha sido nos destaques. Tinha. Na campanha do Guarani. Isso, ele tem recuperação do Guarani. Ele tem um detalhe que eu acho fundamental. Jogador de meio de campo que joga para frente. Não é jogador de... A coisa mais fácil para você jogar no meio de campo, tem um entendedor aqui. Jogava pro lado. Aquele jogador de meio de campo que recebe, que joga, recebe, toca pro lado, recebe, toca para trás. Eu tenho um companheiro que joga pelado assim. Isso aí. Só pro lado. Pro lado e para trás, pro lado e para trás. Você vai jogar 200 anos no meio de campo. Agora o Richard Rios não. E além de tudo, quando ele está na marcação,
o posicionamento do corpo, a maneira como ele visa a bola, é uma maneira que cria dificuldade para o adversário. Não é aquele tipo de jogador de meio de campo que na marcação já vai para fazer falta, porque aí ele encurta o caminho para a solução do problema. Né? Ganha saúde. Para fechar aqui, o Gustavo Xavier pergunta, olha, com o futebol que está jogando o Vanderlan, ele pode ser titular na vaga do Piquerez, da seleção uruguaia? Destaque também para Gomes e Zé Rafael. Até que eu achei que o Zé Rafael fez um primeiro tempo pior, né? No segundo tempo ele melhorou bastante. Mas o Vanderlan foi muito regular ao longo de todo o jogo. Não vou ficar comparando quem é melhor, não é isso. Mas eu vou fazer uma definição de característica. Eu acho que o Piquerez é firme no apoio, seguro, né? Ele ataca na hora certa, tem um posicionamento na linha defensiva ajustado. Eu acho que o moleque, além de força, ele tem mais repertório o drible, né? Para resolver soluções apertadas. Drible curto, tapa, consegue entrar na área. Eu acho que o moleque pode ganhar sim. Tem um outro detalhe, né? Eu sempre brinco que todo time de futebol tem que ter ambição. E todo time de futebol tem que ser formado por jogadores ambiciosos. O Vanderlan hoje, por 2 ou 3 vezes, ele mostrou que ele é ambicioso. Porque quando você sofre uma falta, mas não é aquela falta que vai te impedir de dar continuidade à jogada e você insiste na jogada, você está mostrando qual é o teu nível de ambição. O que você quer do jogo? Porque muitas vezes você tem um jogador que bastou encostar, ele já desaba, como que ele diz, poxa, agora não estou mais comigo, não preciso mais jogar, porque é uma falta. Aí se o árbitro não marca, abre os braços e se vitimiza. O Vanderlan não. E aí tem um detalhe interessante para o lado esquerdo. Quando a gente fala de elenco que está precisando de reposição, de ir ao mercado, mas se você olha para o lado esquerdo, já tem 2 possibilidades ali para alguém que passa por um período de escassez olhando o elenco como um todo, melhor contratar. É isso, já tem ali, não tem motivo para ir ao mercado. Não tem, ali não tem.